o programa jornalístico mais ouvido de Salvador. Muito obrigado pela grande audiência. Você que está em casa, no carro, no trabalho, você que acompanha sempre aqui o nosso programa, está na hora de você participar também pelo nosso WhatsApp, tirar suas dúvidas. Estamos recebendo aqui hoje no P-Notícias o doutor Bruno Duque, que é nutrólogo e especialista em cirurgia bariátrica. Tire todas as suas dúvidas, participe do nosso programa pelo WhatsApp 98889-9430. Daqui a pouco também chega por aqui o Rafael Albuquerque, que é o repórter do nosso portal pnoticias.com.br. Falando nisso, vamos dar um pulinho aqui no nosso portal. Tem todos os detalhes e todas as informações sobre a barragem que transbordou em Pedro Alexandre. Várias famílias desabrigadas e uma verdadeira força-tarefa neste momento em Pedro Alexandre e também Coronel João Sá, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Nacional, Defesa Civil da Bahia, enfim, uma força-tarefa para ajudar as famílias das duas cidades que foram fortemente atingidas pela barragem que transbordou em Pedro Alexandre. Todas as informações, todos os detalhes no nosso portal pnoticias.com.br. Doutor Bruno Duque, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia Gomes, bom dia a todos aí que nos ouvem e obrigado pelo convite. Pronto, a gente começa pedindo para o senhor explicar qual é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo. Tá, essa é uma confusão que até no ambiente médico se faz. Né? Quando a gente começou a atuar nos hospitais, os nutricionistas nos olhavam de canto, né? Sim. O que é que ele está fazendo aqui? Vai tomar o meu lugar. O nutricionista, ele é um profissional que ele vai cuidar da alimentação oral do paciente. Ele vai fazer uma adequação do que o paciente tem nas suas predileções, nas suas necessidades. Ele consegue ajustar as necessidades calóricas, as vitaminas, através da dieta oral. O nutrólogo, no caso a gente, que é especialista em nutrição parenteral e enteral, a gente faz o mesmo cálculo que ela, Gomes, só que a gente faz um cálculo voltado para aquele paciente que está precisando se alimentar ou por sonda, né? É uma sonda que entra através do nariz, ou por uma sonda que entra diretamente no estômago, que é a gastrostomia. Sim. Ou quando o paciente não pode receber comida de jeito nenhum através de sonda, ele recebe pela veia, que é a bolsa de nutrição parenteral, e quem faz esse cálculo é o nutrólogo. Então o nutrólogo ele calcula a mesma coisa que a nutricionista, só que através de outras vias, né? Através da sonda e através da parenteral. Ok. E o que o brasileiro faz de errado quando o assunto é alimentação, principalmente quando precisa desse acompanhamento do nutrólogo e não do nutricionista? A minha sugestão, por exemplo, onde a gente atende, o paciente ele tem que passar por mim e pelo nutricionista, né? Nem só o nutricionista, nem só o nutrólogo. A gente vai combinar as duas atividades. Sim. Mesmo porque a solicitação de exames, monitorar se esse paciente está bem do ponto de vista médico, é uma função médica. Então eu que solicito os exames. Ajustar isso à sua performance alimentar, a gastos energéticos, o nutricionista faz junto comigo. O brasileiro, eu diria o mundo, Gomes, o mundo hoje come mal, né? Por exemplo, há um movimento, sobretudo de projeto público, de iniciativa pública, sobretudo nas escolas públicas, um combate contra o açúcar, né? Então, por exemplo, na escola de meu filho, se você procurar enlatados, industrializados, açúcares, você não acha. Aquele suquinho de caixinha mesmo? Não, ali não acha. Biscoito recheado. Estou lhe dando alguns exemplos. Sim. E não é só isso. É gordura trans, né? Tramita também, eu não sei qual é o órgão público que está vendo isso, deixar mais clareza na composição dos alimentos. Então são rótulos pequenos, de difícil acesso. Por exemplo, meus pais têm 70 anos, meus pais não conseguem enxergar aquilo. E deixar as coisas mais claras. Gordura trans, por exemplo, foi uma gordura criada pelo homem. Nós criamos isso para aumentar a durabilidade dos alimentos, para aumentar a palatabilidade dos alimentos, deixar o alimento mais saboroso. Sim. E isso não consta. Isso está onde? Em alimentos industrializados. Uma manga, um suco da fruta feito na hora, não tem isso. Então eu diria que o açúcar hoje é o nosso vilão, né? O açúcar e as gorduras, que estão disfarçadas nos alimentos, né? É verdade. Agora, doutor, em tempos em que a gente está treinando, indo para academia, né, fazendo atividade física, muitos atletas também procuram ser acompanhados por nutrólogos, e tem uma razão especial para isso, não é?
Tem, claro. Aí dentro da nutrologia eu vou separar 2 profissionais, né? O que ele é especialista, como no meu caso, eu cuido de pacientes mais críticos, mais graves, que estão internados em hospitais, onde eles recebem alimento ou por sonda ou por uma bolsa que cai diretamente na veia. E existe um outro nutrólogo, que ele é um nutrólogo mais clínico. Talvez esse nutrólogo ele se confunda mais a sua atuação junto com a nutricionista. Sim. Esse profissional ele precisa esse paciente, né, esse indivíduo, ele precisa de um nutrólogo e de um nutricionista. Dizer qual é o alimento que é mais saudável, em que momento ele vai comer aquele tipo de alimento, se é depois do treino, se é antes do treino, se a gente pode associar algumas substâncias que aumentem a performance dele, né, tirar carboidrato, aumentar a taxa de proteína, e o nutrólogo faz muito bem isso, sobretudo monitorando o efeito desse tipo de mudança, Gomes, alimentar, no rim, né, e no fígado. Eu pego muitos pacientes, por exemplo, muitos pacientes vêm para mim mal acompanhados por outros profissionais, e foi mal acompanhado, ou profissionais que queriam satisfazer o desejo desse cliente, mas sem medir o risco daquilo. Então os pacientes voltam com lesão renal, lesão hepática, e a gente tem que começar tudo de novo. Não existe milagre. É possível realmente deixar alguém extremamente musculoso em pouco tempo? Sim. Mas o preço disso é muito caro. O nosso trabalho, o nosso cuidado, meu e da nutricionista, é fazer com que você atinja essa meta, mas dentro de um prazo razoável, seguro, sem que comprometa a sua saúde diretamente. Essa seria a minha pergunta. Quanto tempo a nutrologia dá resultados? Assim? Isso é individual e eu preciso do seu engajamento, né? Vou falar pelo consultório de ontem. Ontem eu recebi 2 pacientes que eles queriam operar de cirurgia bariátrica, não tinham indicação de cirurgia bariátrica. Eu acho que o seu convite veio porque a gente faz um trabalho muito honesto, né? Eu tenho um conflito de interesse, eu teria todo o interesse de indicar a cirurgia. Ontem a gente negou 2 cirurgias. E nesses 2 clientes ele disse assim, doutor, mas eu não consigo resultados. Ora, é difícil chegar nessa celeuma, é difícil chegar nessa conclusão, mas é preciso o engajamento do paciente. Então você tem pacientes extremamente engajados, e quando ele volta, você vê que ele está fazendo atividade física, você vê pela bioquímica dele, né, o exame de laboratório, que ele está realmente seguindo uma alimentação. E o que a gente tenta fazer junto com a nutricionista é não transformar aquilo ali num fardo. Eu vou para o médico, vou ter que entrar em dieta, poxa, que saco, eu vou ter que comer folha, vou ter que comer aipim de segunda a sexta, né? Eu não vou citar nomes aqui, tem algumas dietas no mercado de Salvador, sim, que o paciente, Gomes, ele tem o aspecto de pele bronzeada ou alaranjada. Essa é um grupo de médicos, é um conceito que não é brasileiro, sim, foi importado, se eu não me engano, da Argentina, que tem seu valor, tem seus méritos, consegue realmente fazer o indivíduo perder peso, mas é aquilo que eu falo, é excessivo. A dieta é tão restritiva e tão exclusiva, ele só pode comer um determinado tipo de alimento que esse paciente fica com a pele bronzeada, alaranjada, ou seja, rica em vitamina C. Sim. O paciente come abóbora, cenoura, de todo jeito. Feijão de abóbora, salada de abóbora, suco de abóbora. Não, agora a gente vai mudar, com cenoura. Então, assim, ninguém fica. É difícil você ou eu, depois de 2 meses, a gente não pode ver cenoura que a gente vai querer. Rafael Albuquerque, já por aqui, nosso repórter do portal pnoticias.com.br. Bom dia, Rafa. O senhor já tentou fazer uma dieta? Rapaz, bom dia, Gomes. Bom dia, doutor, aqui aos ouvintes. Está difícil. Esse programa vai ser especialmente difícil para mim, cara. Devo confessar. Preciso de umas dicas aqui. Mas eu queria já saber do doutor aqui, a alimentação. Hoje é o grande mal do brasileiro em termos de doença, de não cuidar da saúde. A alimentação, o foco é isso? O Gomes perguntou isso mais cedo, ele assim, você é o que você come, Rafael. Você é o que você come. Então, por exemplo, obviamente que tem a condição genética, tem hábitos de vida. Por exemplo, o último levantamento da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica, ele mostra que realmente nos últimos anos, nas últimas décadas, uma vida mais confortável, de menos atividade física, onde você tem veículos, você não vai caminhando, você não usa bicicleta, onde você tem controle remoto, você tem elevador. Esse tipo de vida que a gente leva conduz a gente ao sedentarismo. Sim. Isso contribui enormemente. Um dado interessante que eu vou te apresentar agora é que foi feito um levantamento
um estudo onde mostrou o brasileiro comia o que em 1905 a 1920. O que se vê é que a gente continua comendo, na verdade, mais ou menos a mesma, no geral, tá? Isso é uma média, a mesma quantidade de caloria. E o que foi que mudou? Mudou a qualidade do alimento. Sim. O que a gente estava citando aqui. Então, assim, o alimento é um vilão? É. Você é o que você come. Então, você tem pacientes magros que não fazem o menor tipo de atividade física. Claro, isso é multifatorial. Tem a genética, tem o hábito de vida, tem onde você mora. Por exemplo, o menor índice de obesidade é no Oriente. China, Índia, Japão. Mas sabe-se que se você pegar descendentes de orientais e colocá-los e fazer com que eles vivam, por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos, eles têm taxas de obesidade maior do que se tivesse, por exemplo, nos seus países, mesmo tendo uma alimentação desregulada. Então, vem genética, vem hábitos de vida, vem etimologia, né? Onde você mora, qual é a sua descendência, mas não tenha dúvida que nesse conjunto de coisas que faz a gente engordar, que faz a gente adoecer, a alimentação ela é fundamental. É a única coisa que você pode escolher. Por exemplo, eu não posso escolher não ser negro. Pô, eu sou negro, pô, não tenho como não escolher. Né? Eu posso escolher não morar na América do Norte, mas o Gomes recebe um convite e esse convite é irredutível. Ele tem que ir. Então o que a gente pode decidir realmente é a comida. Atividade física. Ontem eu peguei uma das minhas pacientes que eu estava ontem, tá linda, tá 8 meses de operada. Eu perguntei, você continua fazendo, você consegue fazer atividade física? Não consegue, Gomes. Ela pega 11 e larga meia-noite. É mãe e quando chega dorme para poder enfrentar um trabalho. Então a nossa rotina, imagino que a sua, de Gomes, eu perguntei para ele aqui, que eu ouço vocês, geralmente 7 horas, 7 e pouco. Quando eu estou no carro, ele diz que começa às 6. É complicado. Para ele começar às 6, chegou aqui que horas? E eu tenho certeza que sua atividade física, o seu trabalho não termina às 9. Não, continua. Várias jornadas agora. Entendeu? Então, assim, a alimentação é algo que você pode decidir, né? Agora a gente percebe também, né, Rafa, que o doutor falou entre 1905 a 1920, para hoje, a caloria é a mesma. Se come em média de 2.500 a 3.000 por dia, o brasileiro. Aí o que muda é a qualidade. A qualidade. A gente percebe isso porque as pessoas lá de 1910, a longevidade, né, maior, elas viveram mais praticamente, vivem mais. Essa é a impressão que a gente tem. Muita gente chegou aos 90, 100, 110, enfim. E, inclusive no Japão, as pessoas parecem que lá vivem mais também, até por conta dessa qualidade. Para morrer dá trabalho. É impressionante. Fala, Rafa. Ô Gomes, só queria deixar um recado aqui para os ouvintes, que a gente está acompanhando o caso lá da barragem no interior da Bahia. Aliás, está uma confusão, rapaz, porque o governador Rui Costa disse que a barragem não rompeu, disse que transbordou, mas a Defesa Civil já tinha dito que uma parte da barragem tinha rompido. Enfim, nesse desencontro de informação do governo do estado, a gente está acompanhando essa situação e tem também outras correntes já de ajuda. Então, aqui por Salvador, várias instituições, tem o Sindicato dos Taxistas, estão se reunindo para arrecadar essas doações para quem quiser e quem puder ajudar lá essas famílias da cidade de Pedro Alexandre e Coronel João Sá. Então, quem puder e quiser ajudar, pode entrar em contato com o 99245-3096 lá do Sindicato dos Taxistas e um taxista vai buscar em sua casa aí os alimentos e mantimentos para ajudar as pessoas dessa cidade. A gente está acompanhando, são mais de 100 famílias desalojadas por enquanto, e os detalhes estão no site pnoticias.com.br e também no nosso aplicativo, você pode baixar em sua loja virtual. Ok, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos recebendo o Dr. Bruno Duque, ele que é nutrólogo e especialista em cirurgia bariátrica. Já já vamos falar mais sobre cirurgia bariátrica. Isso não é um assunto para uma sexta-feira, né? Agora 8h22. Isso é para uma segunda-feira, né, Gomes? Isso não é um assunto para uma sexta, é um assunto para uma segunda, né? A gente, às vezes, eu sei que todo mundo gosta de comer, eu adoro comer. Então quando você chega, pega um indivíduo e diz assim, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, o que a gente tenta fazer é adequar. Sim. Entendeu? Assim, olha, vamos fazer um plano. De segunda a terça você faz isso, quarta a quinta isso. Se gosta de cerveja, vamos trocar cerveja na sexta. Não pode na sexta por um destilado. Então quando você faz um programa, o paciente está inserido num programa de dieta sem achar que está inserido num programa de dieta. Esse que é o interessante. Doutor, eu não aguento mais nem empim. Porque se percebe muito empim, muita batata doce, que são alimentos que têm carboidrato.
mas de tão complexos e tão de difícil absorção que não é absorvido. Então ele dá saciedade, deixa você com aquela sensação de saciado, satisfeito, e não absorve nada. Sim. Agora no cafezinho da gente aí, bota 2 colherzinhas daquilo ali, todo aquele açúcar vai ser absorvido. Se você comer o triplo de batata doce, de tapioca, deixa eu pegar alguns aqui, de raízes, de inhame. Inhame é um negócio ruim, né? Eu não gosto muito de inhame. Eu também não gosto, não, mas eu gosto de empim. Mas como é empim de segunda a domingo, você vai querer na segunda-feira me matar. Não aguenta, né? E também não adianta comer empim e você jogar uma colher de manteiga por cima. Uma carne do sol por cima, né? Então, mas, não, doutor, eu só tô comendo empim. Aí a mulher dele denuncia, com carne do sol, com linguiça frita. Morreu alguém? Faleceu alguém nessa tragédia aí de... Não, aqui ainda não. Tem famílias desalojadas. Desalojadas, né? Porque a água deu na canela, né? Tá no joelho. Não... Ah, foi? Foi. Quando saiu as primeiras notícias, a informação que eu vi... A informação que veio é que rompeu. Aí veio rompeu aquela imagem de Minas Gerais. Isso. E que cobriu o telhado. E aqui é diferente porque aqui é água. A água escoa muito mais fácil do que a lama. Ah, não. Mas se fosse lama, né? seria uma catástrofe. Aí se fosse lama, talvez o nível fosse maior do... Fica próximo de onde? 30, na volta a gente vai ter 12 minutos. Isso fica próximo da divisa com Sergipe. Ah, é norte, né? Eu tô com 84. Eu preciso baixar para 80 e definir. Minha intenção é definir. Não, mas eu vou dizer que vou calcular agora. Qual é a sua altura? Ou 1,74, se não me engano. Você é mais ou menos do meu tamanho, 1,74. Você tá com quantos anos? 29. 29? Pra você... Qual é o peso atual? 84. 8,4? Você quer perder quanto? 4. Pra sua idade, você é muito jovem. Por exemplo, se fosse pra mim com 40, uns 80 quilos, seu 4, mas pra você perde muito mais. É mesmo? Perde muito mais. Pra você, por exemplo, seu peso ideal, hoje, ele varia lhe dando um IMC normal, de 69, 70, o que lhe deixaria muito magro, talvez combinasse com seus 15, 16 anos, até um peso normal de 80, o que lhe deixa com a sensação mais de maçudo. Agora, seu peso ideal é 75,5 kg. Seu peso ideal, o que lhe deixaria quase 10 quilos acima do peso. Veja, buscando pro peso ideal. Sim. Buscando pro peso ideal. Mas se você, por exemplo, cair em 80, isso lhe confere um IMC normal. Mas não lhe deixa ele lhe deixa ainda longe do peso ideal. Mas ele dá um aspecto mais de maçudo. Para secar e definir, tem que secar mais, tem que perder mais. Tem um exame chamado bioimpedância. Já fez alguma vez? Não. Ou calorimetria. É um raio-x da sua composição corporal. É um assunto até interessante para abordar. A gente pede para os pacientes bariátricos que eles chegam matematicamente com 30%, 35% de gordura. Quando você bota na bioimpedância, a bioimpedância mostra lá 50%, 55% de composição de gordura só. Então ele tem muito mais que perder. Muito mais. E se tem o objetivo de ficar magro, definido, aí tem que queimar mesmo. Por exemplo, 4 quilos para você é pouco. Entendeu? Por exemplo, eu tô com 80. Eu tô 1,73 m. Pra minha idade, eu tô com IMC normal. Pô, mas eu tenho uma pancinha aqui. A maldita, né? Então, assim, eu teria, se for rigoroso comigo, eu teria que perder uns 4 quilos. Você já tem que perder mais porque você é mais jovem. Já tá ficando difícil, né? Aquilo pra fazer, pra perder, você tem que fazer dieta, né? Você vai ter que fechar a boca. E é rotina, por exemplo. Você chega aqui umas 5h30? 5h30. Vai tomar café que horas? Às vezes você nem consegue tomar café, né? Tem que tomar um cafezinho assim. Um cafezinho aqui. Aí já chega na hora do almoço ou do lanche com uma fome absurda. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. E se você tiver facilitadores, é o que a gente chama, né? Se tiver um facilitador aqui na Piatã, diz assim, Gomes, quer o quê? Faz um sanduíche com uma camada tripla de queijo. Tem umas dietas agora, que é o jejum, né? Você come demais na hora do almoço e só vai comer no outro dia. O intermitente, né, Jejum? Intermitente. Rapaz, isso é uma agressão. Eu estava num congresso agora, em uma das mesas, moderando,
e o presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Nutricional, é um baiano, e foi tocado na plateia por esse assunto. E isso é uma agressão. A agressão que você faz do jejum não compensa a forma glutona, né? Glutão é aquele que come em grandes volumes. Isso faz um mal terrível. Ainda se vigora aquela ideia de comer um pouco toda hora, né? Ou seja, você está sempre com aquela sensação de saciado. Uma dica, mas também precisa de disciplina, é carregar potes de castanhas, né? Avelã, castanhas. Não, mas carregar mesmo. Então, para você não descontar no almoço, você chega agora, aquilo ali é de uma alto potencial de saciedade. A castanha, além de nutritivo, né? Rico em vitamina E, que é antioxidante, rico em zinco. Eu misturei castanha com nozes. Mas é isso, castanhas no geral. Então, castanha, nozes, avelã, amendoim, castanha do Pará, amêndoas. Você faz ou só castanha, mix, né? Faz um mix ou só castanha. Até para variar, né? Cada um tem o seu teor de vitaminas diferenciados. Isso tira totalmente o seu apetite do almoço. Totalmente o seu apetite do almoço. Então, você vai ter uma reunião hoje, alguém vai te convidar, você vai ter uma reunião do Bom Preto. Eu sei que você vai querer chegar com fome, na verdade. Mas se você for, por exemplo, vigoroso, se eu vou comer na casa de minha mãe, lá é comida gostosa, come um punhado, né? Isso tira bastante a saciedade. E fruta, doutor? Rapaz, fruta é interessante. Não dá essa saciedade como castanha e como raízes. E você tem vilões, por exemplo, manga. Eu não prescrevo manga para nenhum paciente. Eu adoro manga. Pule fora. Extremamente calórico. Laranja. Laranja é excelente. Mas não dá bom laxante. É verdade que a maçã de manhã cedo é bom? Excelente. Maçã, limão. Baixo carboidrato. Alta saciedade, sobretudo com a casca. E baixo teor de caloria, né? Dificilmente você engorda. Então você tomou uma águazinha cítrica com laranja. Maravilha. Tô tomando, para evitar tomar refrigerante, tô tomando água com gás com limão. Por exemplo, eu adoro água com gás. Adoro água com gás. Eu faço igual a você. O que é que eu tomo? Eu tomo Vamos votar. Agora 8h30, bom dia, 8h30, tem notícias no ar no oferecimento de Garota VIP, dia 20 de julho, no Parque de Exposições, lote promocional com ingressos em até 2 vezes, sem juros, somente até amanhã, Garota VIP, ok? Estamos recebendo aqui o Dr. Bruno. Doutor Bruno, vamos falar agora sobre cirurgia bariátrica. O senhor agora há pouco falou que até atendeu alguns pacientes e eles queriam fazer a cirurgia. O senhor disse não é necessário fazer cirurgia. Então, doutor Bruno, quando é que esse paciente que está se sentindo obeso e ele não consegue emagrecer através de atividade física, não consegue fazer dieta, quando é que ele pode, ou se ele pode ou não, quando é que ele pode ou não fazer essa cirurgia bariátrica? Bom, primeiro ele tem que comprovar para a equipe da gente, né, para mim ou para endócrino, que ele já tentou outros mecanismos, né? Mesmo a gente tendo conflito de interesse, a gente tem que ter esse cuidado. Esse paciente já fez algum tipo de dieta, ele faz atividade física, já usou medicação, então a gente tem que comprovar primeiro a falha clínica antes de indicar de imediato para cirurgia. Obviamente, como por exemplo, chegou um paciente 150 quilos, nunca tentou nada. Me perdoe, esse paciente ele é obeso de longa data. Esse paciente está gravemente doente. Esse paciente eu não vou ter essa paciência, nem ele terá também, nem ele tem esse tempo de aguardar 2 anos em tratamento para perder 10, 15 quilos, quando ele precisa perder 70, 80, 90 quilos. Então, essa é uma exceção. Pacientes gravemente obesos, com graves comorbidades, isso aí, mesmo fazendo parte dos critérios da ANS, para ser submetido à cirurgia bariátrica, isso, me perdoe o termo que eu vou usar aqui, isso é balela, isso é só postergar algo que é inevitável. No entanto, os pacientes moderados, esses pacientes sim, precisam comprovar de fato que tentaram já perder peso, e olha, a maioria tentou. No Brasil, você precisa comprovar uma falha clínica durante 2 anos. Eu não conheço um paciente que tenha tentado pelo menos durante 4, 5, 6.
né? Eu vou operar um paciente agora, vou dar entrada agora, vou sair daqui, vou para o hospital, dar entrada no processo dele. O paciente tenta perder peso há mais de 20 anos. E não consegue. Então, assim, não existe... Dificilmente o paciente chega no seu consultório dizendo, doutor, acordei hoje e quero ser magro. Já tentou alguma coisa? Não, nunca tentei, quis ser magro. Difícil. Quando o próprio paciente, quando ele decide procurar o cirurgião, ele já tem anos e anos de fracasso. O outro critério, ele tem que ter um IMC acima de 35. É uma razão, né? É uma conta que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, por exemplo, os pacientes de ontem tinham um IMC entre 30 e 35. Isso confere a ele um diagnóstico de obesidade grau 1. Grau 1 não se opera. Infelizmente, grau 1 ele vai ter, mesmo tendo falhado, através de tratamentos conservadores, ele vai ter que, infelizmente, continuar nesse tipo de tratamento. Tá? No Brasil e no mundo, a gente só opera acima de 35. Entre 35 e 40, comprovando que ele tem doenças causadas pela obesidade. Sim. E acima de 40, com ou sem doença, ele já é elegível para cirurgia bariátrica. A exceção é no Oriente. Não foi à toa que eu provoquei essa conversa logo no início. Como lá você tem um obeso grave, um obeso mórbido, é mais difícil, e o obeso moderado já traz para os orientais comorbidades graves. No Oriente, a gente tolera, por exemplo, operar pacientes, o obeso grau 2, o obeso moderado aqui no Ocidente, lá já é gravíssimo. Sim. E o nosso obeso grau 1, que a gente não opera aqui, lá, em alguns casos, ele já é conduzido para cirurgia. Agora, doutor, tem uma situação que, chegando lá, o senhor percebe, passa por quase um raio-x, né? Seria um raio-x? Né? Um rastreamento. Um rastreamento total. Total. Que pode dar até mais desses 30%, 35%, né? Com certeza. De gordura. Esse paciente, agora, ele é um cliente de São Paulo, mas com família aqui, né? Família aqui na Bahia. Bom, seria excelentemente bem operado em São Paulo, não tem a menor dúvida. Agora, a Bahia tem cirurgiões igualmente competentes, com estruturas igualmente similares a São Paulo. Ele veio para aqui, porque ele quer ficar com a família. Esse paciente, ele achou que não tinha indicação. Ele é médico, é um paciente médico. Ele achou que não ia ter comorbidades, ele achou que não ia ter doente, ele é jovem, ele é saudável. E fizemos o screen, né, um termo em inglês, traduzindo para o português seria um rastreamento dele. E até eu me surpreendi, Gomes. Quando a gente foi ver, Rafael, ele tinha apneia do sono, parada respiratória noturna. Eu até brinquei com ele, eu falei, olha, se eu botar você na piscina, embaixo d'água, a quantidade de tempo, ou de segundos, que você ficou sem dormir, durante o sono, você não aguenta, você morre. A saturação, que é o índice de oxigênio no sangue, o nosso alerta vermelho é 92%. A gente tem que estar de 92% para cima de oxigênio circulando no nosso sangue. Vai ficar coradinho, respirando, lúcido e consciente. Abaixo disso, para você ter uma ideia, em terapia intensiva, nos hospitais, já é mandatório que se garanta a via aérea. O que é isso? Se põe um tubo dentro da via aérea para que ele respire com auxílio de máquina. Esse paciente, durante o sono, ele fazia 82%. Porra. Gravíssimo. E aí começa o ciclo vicioso. Obesidade gera apneia do sono aumenta o risco de diabetes, obesidade gera diabetes. Gera ronco também. E ronco. Aí já é uma outra patologia também, chamada de roncopatia. Né? Você vê que a maioria dos pacientes com obesidade, ele ronca. A língua, a base da língua, o fundo da língua, cai sobre a via aérea e faz o ronco. Muitos desses pacientes, isso é uma coisa oculta, pouco dito. A gente está batendo aqui, vocês estão de parabéns, está batendo para uma audiência dessa aqui. Muitos desses pacientes, eles dormem com CPAP, que é um aparelhinho que se acopla, como se fosse uma máscara, no nariz e na boca, para ele não morrer durante a noite, ou para ele ter uma performance de sono melhor. Muitos desses pacientes que estão ouvindo a gente, ele acorda estranhamente cansado. Pô, como é que pode acordar 8 horas? Tem quase 12 horas de sono quando você pega a polissonografia, que é o exame que detecta isso. E aí eu vou citar esse paciente. Esse paciente, durante o exame, ele acordou 180 vezes. Que isso, rapaz? 180 vezes. Eu acordo todo dia uma vez, né? Eu estou fazendo o desfraude de meu filho, até para eu também não amanhecer molhado. Sim. Eu só acordo uma e acordo quebrado. Ele acordou 180 vezes. Que isso, hein, Rafael? Demais, hein? Ô, doutor, tira uma dúvida, talvez um tema até
que gere mais debates acerca disso. Como definir, a gente está aqui falando de saúde e tal, mas como definir a questão do bem-estar? Né? Muito se fala hoje, não, se você está bem com o seu corpo, independente de você ser gordinho ou magrinho, você tem que permanecer do jeito que você se sente bem. A medicina coaduna com isso, anda em paralelo com isso? Como é que funciona essa questão aí para a medicina? Eu estou me sentindo no congresso. Eu não sei se vocês estudaram o assunto antes. Né? Excelente pergunta. A Organização Mundial da Saúde, quando se pergunta assim, o que é saúde? A Organização Mundial da Saúde tem uma definição de quase 5 ou 6 linhas. Uma delas é bem-estar. Você se sentir bem consigo. Então, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo simples. Então, uma mulher jovem de 26 anos, que não pariu ainda, e que queira botar uma prótese de silicone, isso não é vaidade. Isso é saúde. Isso é bem-estar. Ela quer. Lipoaspiração, a mesma coisa. O paciente, ele está sobrepeso, ele está gordinho, e ele se sente bem com a saúde, não tenha dúvida. Bem-estar é saúde. Então, buscar o bem-estar é saúde, está buscando saúde. O problema, Rafael, é que muitas vezes a obesidade, o excesso de peso, ele cobra um preço. Sim. Você pode estar bem consigo mesmo, se sentindo bem, uma autoestima fantástica. Eu tenho clientes plus size, são modelos lindíssimas, mas lindíssimas. Ou seja, outra coisa, o mundo atual vem trazendo. Então eram mulheres que estavam esquecidas, porque tinha que ser magra, já não tem. Então essas mulheres plus size são lindíssimas, estão bem consigo mesmo, são frequentadoras de academia, sim, mas estão acima do peso. Entendi. Então elas estão felizes, elas estão bem consigo, mas aqueles 20, 30, 40 quilos traz hipertensão, diabetes, pré-diabetes, traz dislipidemia, que é o colesterol elevado, traz dores articulares, né? É uma dor no joelho. Eu tenho pacientes que não conseguem fazer o teste ergométrico, que é o teste que você caminha numa esteira, porque dói o tornozelo, dói a planta do pé, dói o joelho. Então a gente tem que ponderar. Sim. Isso. Tá bem consigo? Tá. Tem alguma doença? Lembra dos 35? Eu tenho um paciente com IMC de 36, é obeso grau 2, é obeso moderado, tá quase com indicação de cirurgia, mas você tem uma doença branda. Meu joelho dói. Você não vai operar por isso. Eu tô levemente hipertenso, mas não usa medicação. Você pode controlar com o sal. Então a gente vai sempre ponderar. O que também não pode é você usar isso como uma máscara, né? Às vezes a pessoa tenta emagrecer, não consegue, e aí internaliza, tá tudo bem, eu tô satisfeito comigo mesmo, sendo que muitas vezes não tá, porque meio que desistiu, largou de mão. É difícil entrar na cabeça da pessoa, né? Então, às vezes, é uma forma que você tem de reagir. E por isso também é um trabalho psicológico, né, nas pessoas que fazem essa cirurgia? Sim, claro, ele tem que passar. É uma equipe imensa, tá? Mas obrigatoriamente ele tem que passar por cardiologista, por psicólogo, por nutricionista e por endócrino. E ele tem que receber a liberação de cada um deles. Às vezes é preciso passar por um psiquiatra, por um hematologista, por um hepatologista, por um infecto. Eu operei um paciente com soro positivo. Eu estava muito seguro, foi um caso desafiador. Mas eu pedi de qualquer forma que um infecto fizesse um relatório, se queria fazer alguma observação. Pacientes que não têm uma glândula chamada paratireoide, tireoide aqui no pescoço, a gente muda a técnica de bariátrica e o endócrino faz alguma observação. Então, é uma equipe grande. Sim. Mas você falou tudo, é aquela coisa do politicamente correto, né? Você disse que estar bem sem estar bem, né? Você disse que você está feliz sem estar feliz. Então, mas o bem-estar é uma coisa que a gente leva muito em consideração. Fundamental. Acontece de a pessoa ter crise de identidade, doutor? Acontece. Porque, rapaz, eu tenho um amigo meu, Clérison Amorim, um abraço para ele. Eu fiquei, assim, paralisado. Nunca mais tinha visto o Clérison. Quando eu vi, eu falei, rapaz, o que é isso? Tipo, totalmente diferente. Eliminou mais de 30 quilos, totalmente diferente. O termo que a gente usa é dimorfismo. Ontem, essa paciente que eu te falei que não está conseguindo malhar porque trabalha muito, virou para mim e disse assim, tá todo mundo na minha família dizendo que eu vou ficar magra, seca, que eu tô horrível. Eu falei, vamos fazer um teste. Vamos levar você para um ambiente novo, onde ninguém lhe conhece. Eu acho que você passará por linda, por bonita,
todo mundo vai te olhar. Então, a pessoa que está acostumada a ver um indivíduo X com 130 quilos, e todo dia você vai ver, um ano depois, como aquela pessoa está com 100, 90, 80, você vai dizer, rapaz, vai morrer, vai secar. Mas quando vem para mim, para o médico, para o endócrino, para o nutricionista, e que fazemos exames e cálculos, aquela pessoa está absolutamente normal, pelo contrário, atingindo o ideal que nós queríamos. Mas o que é dimorfismo é a pessoa, ela vai vendo a mudança. Sim. Quem convive com ela vai vendo a mudança e vai se impressionando com aquilo. Mas se você botar um indivíduo operado aqui na rádio agora, nesse momento, se não são os pequenos furinhos no abdômen, você jamais diria que aquele paciente é operado. Eu tenho pacientes, inclusive as meninas, sobretudo, e os rapazes que são envolvidos com atividade física, lá no meu site, no meu Instagram, você tem homens que, por exemplo, têm muito músculo. Homens saradíssimos, com braços malhados, com peitoral malhado, com abdômen trincado. Mulheres que não fizeram plástica. Peito não tem jeito, né? Peito de mulher não tem jeito. Aí precisa de correção mesmo. Não tem academia que bote peito para cima. É o velho bom silicone. Agora o resto, com coxa, bumbum, você diz, não, essa mulher não pode ter sido um dia 130 quilos, né? Sem flacidez nenhuma. Então, muda muito. E muda a predileção alimentar. Muitos deles têm aversão a doce. Muitos deles passam a ficar viciados em academia. E é uma crise de identidade. Né? Eu sei lá, eu tento me botar na situação desse indivíduo, né? É como se ele pegar alguém e mudar completamente. Sim. Mudar as características de pele, financeira, intelectual, cabelo, olho, né? Doutor, a gente teria que ter uma manhã inteira aqui para o senhor, porque o assunto é bom demais. Agradecer a participação do doutor Bruno Duque, que é nutrólogo especialista em cirurgia bariátrica. Vamos ter outro dia aqui para conversar mais sobre isso. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tá, Rafael, um abraço para você e todas as informações sobre o incidente de ontem no nosso portal. Lá no penoticias.com.br. Bom dia aos ouvintes, bom dia também ao doutor. Obrigado pela participação. Valeu. Obrigado, um abraço. Já são 9 horas. Vai dar 9, que falta tocar umas 2 músicas, aí encaixa. Rapaz, mas voa, né, mano? Esse aqui tem que... E eu falando que você ficou 3 horas, agora você precisa ficar aqui 3 horas. Chega a 6, bom dia. Assunto como as umas pra tocar. E aí, cara? Tranquilo?